Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Camila e o vídeo de hoje é sobre pneumatofonia. No livro dos médiuns, o Allan Kardec nos esclarece um pouco sobre a pneumatofonia. Pneumatofonia, os espíritos podendo produzir barulhos e pancadas também podem muito bem fazer com que sejam ouvidos gritos de toda a espécie e sons vocais imitando a voz humana, tanto ao nosso lado quanto no ar. É esse fenômeno que designamos sob o nome de pneumatofonia. Pelo que conhecemos da natureza dos espíritos, podemos compreender que alguns deles, quando são de uma ordem inferior, inferior então seriam espíritos baixos, espíritos bem ruins, se iludem e acreditam falar da mesma forma quando eram vivos. E aí ele cita um caso, o Allan Kardec ele descreveu na Revista Espírita em fevereiro de 1858, a história da aparição da senhorita Clairon. É uma história que eu não vou me aprofundar muito, mas basicamente foi um caso em que a senhorita Clairon, não sei como é que fala isso, ela presenciou em um mesmo momento, e várias pessoas também presenciaram na presença dela, que quando ela chegava no local aconteciam manifestações de espíritos e ela até então não compreendia o porquê, e as pessoas também não compreendiam. Então basicamente a história é sobre isso. Continuando, os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos e é somente por isso que podemos reconhecer que são provenientes de uma causa inteligente e não acidental. Podemos estabelecer em princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem atestar a intervenção dos espíritos. Resumindo, basicamente são espíritos inferiores que imitam a voz humana e realizam diversos tipos de barulho, copiando a mente ou pensamento de uma ou mais pessoas. Os sons espíritas ou pneumatofônicos têm duas maneiras bem distintas de se produzirem. Algumas vezes é uma voz interior que repercute no foro íntimo, porém, ainda que as palavras sejam claras e distintas, não possuem nada de material. Outras vezes são exteriores e distintamente articuladas como se viessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Seja qual for a maneira de se produzir, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado, muito raramente. Lembrando que esse livro, ele foi editado, traduzido e modificado para a língua moderna, mas permaneceu a base, permaneceu o aprendizado que o Allan Kardec escreveu originalmente. Mas todas essas informações foram escritas por Allan Kardec em 1861 e nós estamos em 2023. Então, desde aquela época já haviam casos de pneumatofonia. A pneumatofonia está muito relacionada ao que o Allan Kardec codificou, ele categorizou como sendo os médiuns de efeitos físicos, Então, essa faculdade, essa habilidade, esse fenômeno que ocorre da pneumatofonia acontece geralmente com pessoas, com médiuns que possuem a mediunidade de efeitos físicos, o que seria basicamente aptos a produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos de corpos inertes, barulhos e etc., podendo dividir esta categoria entre médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são os médiuns já desenvolvidos que têm conhecimento dessa mediunidade e a utilizam com o controle que é necessário. Já os médiuns involuntários ou naturais são aqueles em que a mediunidade se exerce sem que eles saibam, não têm nenhuma consciência dela e muitas vezes o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece extraordinário. Isso faz parte deles exatamente como as pessoas dotadas da segunda vista que não suspeitam disso.
Segunda vista seria a visão do mundo espiritual. Esses indivíduos são bastante dignos de observação e não devemos nos descuidar de recolher e estudar os fatos desse gênero que vêm ao nosso conhecimento. Eles se manifestam em todas as idades, muitas vezes em crianças ainda muito novas. E aí o Allan Kardec cita o capítulo 5, em que é explicado sobre as manifestações físicas espontâneas, tá? Tudo isso daqui tá no livro que foi codificado por Allan Kardec em 1861, tá? É o livro dos médiuns, está disponível em várias livrarias físicas, online, ou em pessoas que tenham lido esse livro, né? Sabe-se dos traumas que o medo pode ocasionar e com muito mais prudência nos guiaríamos se atentássemos para todos os casos de loucura e epilepsia originados dos contos de lobisomens e bichos papões. Imaginem o que acontece quando se generaliza tudo isso como obra do diabo. Aqueles que alimentam ou propagam essas ideias não sabem a responsabilidade que assumem, podendo então estar contribuindo para um possível assassinato, para um possível sequestro, para um possível suicídio e para uma série de outras tragédias sem nem mesmo ter o conhecimento, sem nem mesmo ter estudado o assunto. Foi essa crença funesta que causou tantas atrocidades nos tempos da ignorância. Contudo, com um pouco mais de discernimento, teriam deduzido que, ao queimar o corpo supostamente possuído pelo diabo, não queimavam o diabo, já que queriam se desfazer dele, era ele que era preciso matar, e não a pessoa viva. A doutrina espírita, ao nos esclarecer sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, matou o diabo, deu-lhe o golpe da misericórdia, longe, portanto, de fazer surgir ou de alimentar essa ideia errônea, deve-se, como dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde quer que surja. O que se deve fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, possui suas razões, e a menor criatura pode ser o instrumento dos maiores desígnios. Porém, é preciso convir que esse fenômeno adquire algumas vezes proporções fatigantes e inoportunas para todas as pessoas. Portanto, eis o que em todos os casos é preciso fazer. É preciso entrar em comunicação com o espírito para saber dele o que ele deseja. E aí, o Allan Kardec ele começa a entrar na parte mais importante. Espíritos de uma ordem inferior que podem ser dominados pela superioridade moral, é esse ascendente que é preciso procurar adquirir. Para lidar com eles, é preciso fazer o médium passar do estado de médium natural para o de médium facultativo, ou seja, o médium precisa estudar essa habilidade, precisa entender a mediunidade que ele tem, que até então ele não sabia que ele tinha, entender como funciona e então passar de um médium involuntário para um médium voluntário. Sendo assim, um médium que conhece a sua mediunidade, um médium que conhece a sua habilidade. Resumindo, para quem é leigo, para quem não conhece muito bem o que é a mediunidade, o que é um médium, o que é um médium de efeitos físicos? Um médium de efeitos físicos basicamente é um médium que possui a habilidade de produzir uma energia, que eu não vou entrar em detalhes porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele produz uma energia que é uma mistura de uma matéria espiritual com uma matéria física, e essa energia é capaz de ser usada por espíritos. Eles podem ser espíritos bons ou podem ser espíritos ruins. Essa energia pode ser usada para provocar diversos fenômenos físicos. Daí o nome médium de efeitos físicos, porque a energia que ele produz é usada por espíritos e esses espíritos usam essa energia para produzir fenômenos físicos.
Então, basicamente, o médium produz a energia, o espírito usa essa energia, então ele cria o fenômeno físico. Quando o fenômeno se torna físico, as pessoas que não são médiums também presenciam esse fenômeno. Então é basicamente como se o médium mandasse a energia para o mundo espiritual e essa energia voltasse como algo físico para o mundo físico. É basicamente isso. E daí vem a questão, então, que o Allan Kardec disse que existe, então, os médiuns voluntários e os médiuns involuntários, que são os médiuns que não sabem que têm essa capacidade ou ainda não possuem o controle. Mas, logicamente, para entender tudo isso, o que é essa energia, como é que ela se transforma de algo espiritual para algo físico, é muito complexo. O mundo espiritual é extremamente complexo. A mediunidade é extremamente complexa. É tudo muito complexo. A pessoa, para entender uma mediunidade, um tipo de mediunidade, além da experiência que você tem que ter, você tem que estudar muito. Você tem que ler muitos livros, tem que ver muitos vídeos, procurar por muitos livros. Então é bem complicado. Mediunidade é bem complicada. E se o médium, por acaso, estiver em um ambiente errado, ou com as pessoas erradas, ou os dois, aí com certeza a vida do médium, a chance de ele conseguir encontrar a solução para o problema dele vai ser bem difícil. Então fiquem com Deus, paz, saúde e muita luz, e até a próxima!